Desafios que dificultam a leitura da Bíblia. Texto extraído e adaptado da revista O Lutador, de Carlos Mesters e Francisco Orofino. A visão do mundo que a ciência comunica nos ensina que a Terra é um pequeno planeta entre muitos que giram ao redor do Sol e que existem bilhões de galáxias no universo. Calcula-se que o universo existe há mais de 13 bilhões de anos, enquanto a Bíblia diz que ele foi formado em 6 dias. Duas visões bem diferentes. Sendo assim, como evitar que a ciência leve a palavra de Deus ao descrédito? O que fazer para integrar a mensagem bíblica com a realidade que a ciência nos apresenta? No Brasil, uma grande maioria do povo não tem costume de leitura. Além disso, em muitos lugares, é difícil o acesso aos meios de leitura, jornais, revistas, livrarias. Mas hoje, todos, ou quase todos, têm rádio, celular e televisão e, claro, a internet. Aqui está um dos maiores desafios. Há muitas opiniões sendo divulgadas pelas várias religiões sobre a Bíblia. A TV Record, a TV Canção Nova, a TV Globo, a TV Aparecida. Cada uma tem a sua maneira de ler e de transmitir as histórias da Bíblia. Como ajudar o povo a discernir e assim evitar que tudo se relativize? Quais os critérios para ajudar as pessoas a discernir e a não se acomodar na massificação? Como encontrar a verdade no mundo em que o relativismo coloca a opinião de cada um como sendo a verdade? Eis o problema, o fundamentalismo. Na nossa linguagem, dizer fulano é um fundamentalista não é nenhum elogio. A palavra sugere uma forma negativa de se buscar os fundamentos da vida. O fundamentalista se fecha na letra e não se abre para o espírito. O apóstolo Paulo diz: a letra mata, o espírito é que dá a vida. De fato, a política desumana da apartheid contra o povo negro na África do Sul era baseada numa leitura fundamentalista da Bíblia. A destruição de grande parte da religião e da cultura dos povos indígenas da América Latina no século XVI estava baseada numa leitura fundamentalista do livro de Josué. O mesmo fundamentalismo levou os cristãos a criar a Inquisição, que condenou muitas pessoas à morte na fogueira. Muitas guerras, tanto no passado como no presente, nasceram e continuam nascendo de uma leitura fundamentalista dos textos sagrados. Hoje, diante da violência política que estamos vivendo, este fundamentalismo é o maior desafio porque está dividindo nossas comunidades. Estes poucos exemplos mostram como o fundamentalismo teve e pode ter uma influência negativa sobre a leitura que o povo faz da Bíblia. Não nego que os fundamentos são necessários e essenciais para não se deixar levar por qualquer vento de doutrina que apareça. Mas a questão aqui é o fundamentalismo baseado numa interpretação equivocada e até mesmo errônea do que a Bíblia nos ensina. Como, então, buscar e encontrar os fundamentos verdadeiros da vida e da fé? Nós vamos aprender com 2 discípulos que estavam na estrada de Emaús. Neste episódio de Emaús, Lucas transmite para os cristãos do primeiro século e para todos nós os 3 momentos de como Jesus usava a Bíblia. Recomendo que você faça a leitura desse texto. Ele encontra-se em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o 35. O primeiro momento é interpretando a realidade. Jesus encontra os 2 amigos numa situação de medo e descrença. As forças de morte, a cruz, tinham matado neles a esperança. Aquilo em que eles acreditavam parecia ter sido apenas um sonho, uma expectativa que foi frustrada. E esta é a situação de muita gente hoje. Jesus se aproxima e caminha com eles, escuta a conversa e pergunta: o que é que vocês andam conversando pelo caminho? A propaganda do governo e da religião oficial da época impedia-os de enxergar. Nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel, mas o primeiro momento é este: aproximar-se das pessoas, escutar a realidade, sentir os problemas,
ser capaz de fazer perguntas que ajudem a pessoa a olhar a realidade com um olhar mais crítico, entender o momento da história de vida de cada um na história que está sendo registrada e dirigida por Deus. E eis um segundo momento, interpretando a Bíblia e a história do povo. Jesus usa a Bíblia para iluminar o problema que fazia sofrer os dois amigos e para esclarecer a situação que eles estavam vivendo. Por meio da Bíblia, ele situa a cruz dentro do conjunto do projeto de Deus, desde Moisés e os profetas. Assim, ele mostra que a história não tinha escapado da mão de Deus. Jesus usa a Bíblia não como um doutor que já sabe tudo, mas como companheiro que ajuda os amigos a lembrar o que eles tinham esquecido. Jesus não provoca complexo de ignorância, mas desperta neles a memória. Eis o segundo momento: lembrar os que os profetas ensinaram e assim, com a ajuda da Bíblia, situar os fatos de hoje dentro do plano de Deus e ajudar as pessoas a transformar a cruz em sinal de vida e de esperança. Deste modo, a cruz que os impedia de caminhar torna-se força e luz no caminho. O sonho que parecia ter acabado é, na verdade, o início de uma mudança na realidade que eles estavam vivendo. O terceiro momento é partilhando as boas novas na comunidade. A Bíblia, ela sozinha, não abriu os olhos dos discípulos. Ela fez e faz até hoje arder o coração. O que abriu os olhos e fez enxergar foi a fração do pão, o gesto comunitário da partilha, a oração em comum, a celebração da ceia. No momento em que eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece. Às vezes as pessoas perguntam: Jesus desapareceu, mas foi para onde? A melhor resposta é esta: ele foi para dentro deles, pois eles mesmos ressuscitaram. Pois se Jesus estava vivo, com ele devia estar um poder ainda maior que o poder de Herodes e de Pilatos. Estes, o máximo que podem é matar. Não têm poder para fazer ressuscitar. Este poder maior revelado em Jesus ressuscitado faz os discípulos vencer o medo da morte. Eles mesmos ressuscitam. Ressuscitados são capazes de caminhar com seus próprios pés. O terceiro momento é este: saber criar um ambiente de fraternidade, de celebração e de partilha, onde possa atuar o Espírito Santo. É Ele quem nos faz lembrar e nos faz descobrir e experimentar a palavra de Deus na vida e nos leva a entender o sentido das palavras de Jesus. É Ele quem nos leva a partilhar a vida, a verdadeira vida que nos foi dada em Jesus. E eis o resultado do uso da Bíblia: ressuscitar e voltar para Jerusalém. Os dois discípulos criam coragem e voltam para Jerusalém, onde continuavam ativas as mesmas forças de morte que tinham matado Jesus. Mas agora tudo mudou. Coragem em vez de medo. Retorno em vez de fuga. Fé em vez de descrença. Esperança em vez de desespero. Consciência crítica em vez de fatalismo frente ao poder. Liberdade em vez de opressão. Numa palavra, vida em vez de morte. Em vez da má notícia da morte de Jesus, a boa notícia da sua ressurreição. E imediatamente eles levantam e voltam para Jerusalém. Os dois experimentam a vida e vida em abundância. Sinal do Espírito de Jesus atuando neles. O resultado do uso da Bíblia é este: criar coragem, alegria e partilha. Superar o medo pela certeza de Jesus ressuscitado que está no meio de nós. Irradiar alegria pelo reencontro com Jesus, o mesmo Jesus de sempre que viveu com eles, morreu, ressuscitou e agora está no meio deles, está dentro deles. Partilhar entre nós a fé na ressurreição e assim animarmos mutuamente. Os três elementos básicos do método de Jesus revelado no caminho de Emaús:
a realidade que faz sofrer e ficar desanimado, a palavra que anima e faz arder o coração, o encontro comunitário orante e fraterno que abre os olhos e faz perceber Jesus presente no meio de nós. E este Jesus presente, que nos é revelado na palavra que compartilhamos no domingo, deve fazer parte de nossas vidas todos os dias, quando partilhamos a palavra no lar, no trabalho, na escola, onde você estiver. A palavra de vida e vida eterna, como disse Pedro quando questionado por Jesus, depois de um longo discurso em que muitos o abandonaram. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna.